E aí, futuros medalhistas? Sejam muito bem-vindos a essa nossa Masterclass especial. Olha só, hoje a gente preparou um material super focado para garantir que vocês tenham um desempenho absolutamente excelente nas questões sobre o nosso sistema solar lá na prova da OBA. A nossa ideia aqui é desvendar toda aquela ciência fascinante por trás da classificação do nosso cosmos e nós vamos usar dados reais e documentos originais das pesquisas astronômicas mais recentes. Então, peguem o caderno e vamos lá! Beleza, vamos mergulhar direto ao ponto com aquela pergunta clássica que sempre aparece. Por que Plutão deixou de ser o nono planeta? Sabe, essa não é só uma curiosidade ou uma pegadinha de prova. É, na verdade, um marco gigantesco no pensamento crítico da astronomia moderna. É aquele exato momento em que a ciência, com toda a sua humildade, teve que reescrever as próprias regras. Para a gente entender tudo isso, o nosso plano de aula de hoje passa por 6 tópicos super essenciais. São eles: 1. O que define um planeta. 2. A resolução B5 da IAU. 3. Ceres, o vizinho mais próximo. 4. Plutão e o cinturão. 5. Makemake, Haumea e Eris. E, finalmente, 6. Candidatos e fronteiras futuras. Começando pelo número 1. O que define um planeta? As 3 regras de ouro da União Astronômica Internacional. A ciência, como vocês sabem, exige categorizações bem rigorosas. E conforme a tecnologia dos nossos telescópios foi avançando lá no início dos anos 2000, ficou bem claro que aquelas regras antigas simplesmente não serviam mais. Atenção total aqui, turma, porque essas são as 3 regras de ouro criadas em 2006 que valem ouro para as provas de vocês. Para ser um planeta oficial, o corpo celeste precisa: 1. Orbitar o Sol. 2. Ter alcançado equilíbrio hidrostático, que é basicamente uma forma quase esférica. E 3. Ter limpado a vizinhança ao redor da sua órbita. Indo para o tópico 2. A resolução B5 da IAU, a decisão histórica de 2006. É absolutamente fundamental a gente olhar para os documentos reais que mudaram a história da astronomia. O que é muito interessante nessa resolução, que foi adotada lá em agosto de 2006, é que o texto exato separa juridicamente a categoria planeta anão de um planeta padrão. E a grande sacada, a diferença crucial, está no item C. Um planeta anão é redondo e orbita o Sol, claro, mas ele não limpou a vizinhança ao redor de sua órbita. E, óbvio, não é um satélite de outro planeta. Mas, olha só, a IAU não queria simplesmente tirar o título de Plutão. A resolução B6, que foi votada ali no mesmo Congresso, fez um negócio histórico. Ela nomeou especificamente Plutão como o grande protótipo de uma categoria científica novinha em folha. Isso meio que transformou um aparente rebaixamento em um papel de muito prestígio, de vanguarda mesmo, no estudo dos chamados objetos transnetunianos. E para quem aqui da turma é apaixonado por exatas, a matemática dá aquela prova inquestionável do que significa limpar a vizinhança. Se a gente analisar os dados do discriminante de Sauter, que mede justamente a capacidade de um corpo limpar sua órbita, gente, a Terra tem um valor na casa dos milhões. Planetas como Marte e Netuno também têm valores altíssimos. Agora repara nos planetas anões, Ceres, Plutão, Eris, os valores deles são todos abaixo de 1. Ou seja, existe um abismo gravitacional e matemático gigantesco entre essas categorias. Não tem como discutir com os números. Chegamos ao número 3. Ceres, o vizinho mais próximo. O laboratório geoquímico do cinturão de asteroides. Galera, uma estratégia de ouro de memorização para a OBA é tratar Ceres como a grande exceção à regra de localização. Esse contraste geográfico é um fato super testável. Dos 5 planetas anões reconhecidos oficialmente, Ceres é literalmente o único que fica no nosso sistema solar interno, ali no centrão de asteroides entre Marte e Júpiter. Todos os outros ficam lá nas fronteiras gélidas do sistema solar externo, no central de Kuiper e além. E olha, Ceres é um verdadeiro colosso lá na vizinhança dele. Para vocês terem uma ideia, ele abriga, sozinho, 1/4 da massa de todo o cinturão de asteroides. É muita coisa. E o mais legal é que entre 2015 e 2018, a missão Dawn da NASA mostrou que ele não é só uma pedra flutuando por aí. A sonda encontrou sinais absurdos de química complexa, matéria orgânica, concentrações altíssimas de carbono e até criovulcões. Imagina só! Vulcões que cospem gelo no lugar de magma. Sensacional, né? 4. Plutão e o cinturão, o mais famoso planeta anão. Bom, vamos sair agora do conforto do nosso sistema solar interno e viajar bilhões de quilômetros até o cinturão de Kuiper. Lá, as definições e taxonomias mudam, e as provas da Olimpíada adoram cobrar isso. Anotem esse termo com carinho, plutóide.
Esse termo, criado em 2008, é uma subcategoria que inclui qualquer planeta anão que orbita além de Netuno e que tem um brilho próprio, a gente chama de magnitude absoluta, maior que 1. Então, como a gente viu, isso abraça Plutão e os vizinhos distantes dele, mas deixa o nosso querido Ceres de fora. 5. Pensem nesse número por um segundo. Esse é o número de luas que a gente já conhece orbitando o pequeno Plutão. É muita lua para o tamanho dele. E o que mais deixa os astrônomos de boca aberta é que a maior delas, Caronte, é tão maciça, na verdade ela é tão gigante em proporção, que tem mais da metade do tamanho do próprio Plutão. Isso faz com que o centro de gravidade desse sistema inteiro fique flutuando no espaço do lado de fora de Plutão. Sem contar que Plutão tem uma órbita numa elipse tão extrema, mas tão extrema, que às vezes ele até cruza a órbita de Netuno. Em 2015, a sonda New Horizons, que estava viajando a uma velocidade maluca de quase 500 milhões de quilômetros por ano, enviou pra gente as primeiras fotos em close desse mundo distante. Os cientistas ficaram perplexos. Eles acharam montanhas gigantes de gelo de água, planícies inteiras cobertas por neve de nitrogênio e descobriram um mundo geologicamente muito mais vivo do que qualquer um imaginava. Tópico 5. Makemake, Haumea e Eris, os gigantes distantes. A vizinhança de Plutão leva a gente a explorar mais 3 gigantes que estão num frio profundo. Olhando para esses dados, dá para ver como as escalas de tempo e distância ficam muito doidas. Só para ter noção, um único ano em Makemake demora quase 310 dos nossos anos terrestres. Mas olha para o caso de Eris. Ele está tão no fundo do sistema solar que a luz do Sol demora mais de 9 horas só para chegar lá. O resultado, uma volta completa do ano dele, dura absurdos 557 anos da Terra. E isso ilustra brilhantemente a diversidade absurda dessa região. Olha os extremos. De um lado a gente tem Makemake, avermelhado, super brilhante, todo coberto por um verniz de gelo de metano. Do outro lado a gente tem Haumea. Gente, Haumea gira tão rápido, tipo completando um dia inteiro em apenas 4 horas, que a força centrífuga literalmente esmagou e esticou o planeta no formato de uma bola de rugby. E para melhorar, é o primeiro objeto transnetuniano descoberto que tem um sistema de anéis. Não é surreal? Mas vamos falar da grande estrela da polêmica. Foi a descoberta de Eris, lá em 2005, que serviu como grande estopim para a astronomia. Não é coincidência que ele tem o nome da deusa grega da discórdia. Eris tem mais ou menos o mesmo tamanho de Plutão, só que ele é muito mais massivo e denso, feito quase de 70% de rocha. Quando a ciência encontrou esse objeto, ela foi obrigada a rever tudo o que achava que sabia sobre planetas. Eris é o causador de tudo, um ponto imperdível da história para vocês levarem para a prova, com certeza. E finalmente, tópico 6. Candidatos e fronteiras futuras. O que o futuro nos reserva? Agora que vocês já dominaram os 5 planetas anões oficiais, a gente chega na fronteira final. O mapa do nosso sistema solar está longe, mas muito longe de estar finalizado. Hoje a gente tem dezenas de corpos celestes sendo avaliados e a estimativa é que existam milhares de outros por aí. A gente está falando de mundos bizarros como o Sedna, que tem uma órbita que vai parar lá na nuvem de Oort, tem Gongong no disco disperso, Orcus ou até mesmo Quaoar. Quaoar é um candidato incrível que desafia a física como a gente conhece, porque ele tem um sistema de anéis num lugar onde, pela gravidade, esses anéis não deveriam nem existir. Então a gente fecha com uma provocação. Quantos desses candidatos aí vão virar planetas anões oficiais até que vocês, nossos futuros medalhistas, se tornem astrônomos profissionais? A astronomia é uma ciência viva, dinâmica. As categorias servem muito bem para a gente organizar nossos estudos, mas o universo é muito maior que os nossos papéis. Ter esse nível de pensamento analítico é o que faz a diferença na OBA. Dominar esses conceitos é ter a chave do sistema solar na mão de vocês. Muito foco nos estudos, continuem curiosos e a gente se vê na próxima.